Meus amigos, temos definida a final da Eurocopa e vai ser Inglaterra e Itália. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa final, vamos citar as partidas da Semi, que reservaram jogos interessantes que acabaram os dois indo para a prorrogação. De um lado, uma Itália e Espanha, que envolvia bastante coisa, a Itália buscando uma revanche de 2012, quando os espanhóis venceram os italianos por 4-0 na final da Euro. E também uma Itália que busca também essa reconstrução, né, que está se passando no futebol de seleção italiana, porque apesar de agora somar 33 partidas invictas, é uma equipe, é uma seleção que não foi para a última Copa do Mundo. A Itália tendo algumas dificuldades, e do outro lado a Espanha também passando por um momento de reconstrução, apesar de ter ido para a última Copa. Tem a eliminação para a Rússia nas oitavas, um momento difícil, uma passagem de bastão, buscando novos jogadores, uma nova geração vindo, né? Essa substituição de muitos jogadores que fizeram história pela seleção espanhola, já prestes a se aposentar. Então, até um momento parecido no que faz sentido no que diz respeito à gestão, mas em campo é muito diferente. Uma Espanha que até me surpreendeu, eu diria, porque teve até uma superioridade em vários momentos do jogo. No primeiro tempo, o clássico, né? 70% de posse de bola para a Espanha. A Espanha chegou a ter 70% de posse. E um jogo que a Espanha tentava deixar o máximo possível no momento cadenciado, né? Um jogo cadenciado, porque facilitava a vida para ela. Ela conseguia ter a posse do jeito que gostava, buscar oportunidades. Apesar de não ter encontrado muito espaço, teve ali uma chance ou outra que o Donnarumma fechou bem. O gol do Donnarumma fazendo uma grande Euro. E uma Itália que não tinha a posse. A Espanha tocava muito a bola, mas a Itália sempre muito bem compacta, sempre muito bem no seu sistema defensivo, não dando espaços. Uma Espanha que tinha a bola, mas conseguia adentrar pouco a área. Teve ali uma chance com o Oyarzabal que ele não teve domínio e acabou desperdiçando a chance. Mas no geral, um primeiro tempo bem apagado na maioria dele, né? Uma Itália chegando pouco, quando chegou também acabou não tendo muita precisão. Tem a bola do Emerson na trave no final do primeiro tempo, mas no geral um jogo cadenciado do jeito que a Espanha queria e a Itália esperando a oportunidade de aparecer, né? Quando volta para o segundo tempo, o jogo muda, porque a Espanha começa a entrar no jogo que a Itália preferiria, que é o jogo mais intenso, o jogo mais dinâmico, laicar, e a partida começou a crescer muito de desempenho, porque os dois times buscaram ataque, os dois times foram para cima um do outro. A Itália, por mais que ainda sofrendo com 70% de posse de bola da Espanha, tendo mais oportunidades, tendo mais espaço, e foi num desses espaços de transição em velocidade que o Chiesa abriu o placar com um belíssimo gol, chutando colocado, sem chance para o Unai Simon, em um jogo que a Itália teve poucas oportunidades. Uma dessas com Chiesa foi assim muito específico, não, muito raro de acontecer, mas a Itália foi precisa quando chegou a oportunidade. Ela fez, mas a Espanha, surpreendentemente, que apostou no jogo mais intenso no segundo tempo, achou espaço na transição em velocidade. O Morata acabou empatando, mas apesar do jogo ter terminado 1-1, né, ocorreram algumas oportunidades lá e cá, do Donnarumma trabalhando bem, do outro lado o Unai Simon também. Quando a gente já sabe como essa história termina, né, mas prorrogação foi mais apagado, os dois times mais apresentando cansaço, a Espanha mais com a posse, aquela coisa toda, sem correrem muitos riscos. Tem ali algumas participações boas dos goleiros de ambas as equipes, mas nos pênaltis o Morata, que estava como um herói até aquele momento, conseguiu fazer o gol para levar para a prorrogação. Termina perdendo um pênalti ali, o Donnarumma pegando muito bem a cobrança dele. 4-2 para a Itália nos pênaltis. A Itália chegando a uma final de Euro que representa muito, e aí começam as provocações, porque se de um lado a Inglaterra bancava o slogan It's Coming Home, está voltando para casa, os italianos agora, de uma maneira muito genial inclusive, estão com It's Coming Rome. Eu não vou saber se tem diferença na pronúncia, mas um italiano talvez falaria assim, e está voltando para Roma.
No caso, a Itália provocando e termina da melhor maneira possível quando a Inglaterra se classifica. Da melhor maneira possível na teoria, né? Na história ser bonita. A Itália jogando contra a Dinamarca vence o Wembley. Chega a uma final que é apenas a sua segunda final em uma grande competição. A Inglaterra, que por mais que sejam os criadores, há questionamentos, mas eles se consideram os criadores do futebol, né? Quem traz a grandeza ao jogo, das regras, toda a organização, mas no geral, na partida em si, né, contra a Dinamarca, uma Inglaterra que contou com um pênalti bastante questionável para a classificação. Tem a história agora do duelo entre italianos e ingleses, do It's Coming Home e tal, mas no jogo contra a Dinamarca, a Inglaterra que começou perdendo, um belíssimo gol do Damsgaard. Há quem fale que teve uma leve falha de posicionamento do Pickford, que ele acabou saindo um pouco atrasado para a bola, mas a falta cobrada pelo Damsgaard, ela vem muito forte e a barreira cobre um pouco da visão do Pickford. Talvez ele tenha posicionado isso mal, e aí acaba que ele demora para ver a saída da bola, a trajetória dela, mas eu considero que não foi uma falha assim, porque a cobrança do Damsgaard vem com muita qualidade, muita força, né, muita velocidade. Belíssimo gol do Damsgaard, uma Dinamarca que tinha começado sofrendo um pouco com a pressão na Inglaterra, os ingleses mais uma vez jogando em Wembley, indo para cima, contando com o apoio de mais de 50 mil pessoas, mas a Dinamarca manteve o que foi a tônica do jogo, ela se defendendo muito bem, o sistema defensivo muito bem montado, consegue 1-0 com a cobrança de falta do Damsgaard, mas logo depois o Kiai acaba fazendo um gol contra, numa tentativa de tirar a bola que chegaria para o Sterling. O Sterling não se sabe se ele faria aquele gol. Quem acompanhou a Champions da última temporada, da temporada primeira após a pandemia, a gente sabe do que eu tô querendo citar aqui, mas o Kiai acabou fazendo gol contra, 1-1 no primeiro tempo, e no segundo, mais uma vez, a tônica se repetia, a Inglaterra tendo mais a bola, tendo mais oportunidades, tendo mais posse, mas uma Dinamarca que era muito bem montada no seu sistema defensivo, muito bem segura, acho que fica extremamente segura, mas que a Inglaterra não conseguia adentrar a área, dificilmente chegava e buscava ali mais as oportunidades com o Sterling na base da velocidade, o Grealish que entrou buscando também uma jogada mais técnica, mas a Dinamarca se defendendo bem. O Schmeichel, quando exigido, operando milagres, como que ele faz na cabeçada, se não me engano, do Maguire. Provavelmente do Maguire, porque tudo que vai na área o Maguire cabeceia, né? Então, o Schmeichel operando milagre, uma Dinamarca que conseguiu manter 1-1, levando para a prorrogação, e na prorrogação aí, realmente, aquele pênalti me deixou irritado, porque eu entendo, a Inglaterra tinha mais posse, a Inglaterra tinha mais superioridade no jogo, criava mais, chegava mais, mas cara, aquele pênalti não existiu, pênalti extremamente questionável, e a única explicação que eu vejo é porque por que o VAR não chamou o árbitro para conferir. O VAR, ele tem muita coisa do erro inquestionável, né? De, por exemplo, se não tivesse ouvido contato no Sterling, que é quem sofre o pênalti. Há um contato, claramente, pelo menos para mim, não é o suficiente para ser marcado o pênalti. O Sterling se joga, dá aquela famosa mergulhada, mas há um contato por cima do Vestergaard, salvo engano, mas é muito, assim, questionável, não há por que marcar, na minha opinião. Só que como há o contato, acredito que por esse motivo o VAR não chamou, e o McKelly acabou confirmando o pênalti dele, que, assim, eu torci muito para que perdesse. O Kane até perde, mas no rebote o Schmeichel não consegue alcançar a bola, o Kane faz 2-1, Inglaterra classificada, e teremos, no geral, por mais que a Inglaterra, com todo esse questionamento da classificação, a Inglaterra foi superior durante a partida, criou mais, e no geral teremos uma final melhor com Inglaterra e Itália, porque a Dinamarca tenderia a se defender mais e tal. Tem toda a história do Eriksen, que seria genial a Dinamarca chegar à final, mas fez uma belíssima campanha, honrou muito bem a camisa os dinamarqueses, e agora teremos uma final entre Itália e Inglaterra, a Itália buscando seu segundo título, a Inglaterra buscando seu primeiro título de Euro. O Wembley vai pegar fogo. Criou-se até uma certa
rivalidade aí na internet está se criando, quem sabe aumenta daqui para a final que acontece no domingo, mas teremos um grande jogo, acredito nisso, acredito que vai ser um jogo mais aberto, lá e cá. A Inglaterra tem uma tendência mais a se defender, acredito que o Southgate pode tentar algo como ele tentou contra a Alemanha, né? Quem sabe os 3 zagueiros, mas focando bastante no sistema defensivo forte, equilibrado e buscando transições em velocidade. Mas a Itália tem capacidade inventiva para adentrar um sistema defensivo bem montado e também se defende muito bem. É um time muito dinâmico, muito ofensivo e gosta de ter a bola. A Inglaterra vai oferecer a bola, não é como a Espanha que tomou 71% de posse de bola no final. A Inglaterra vai oferecer, então a Itália pode ter espaço para trabalhar. No geral, teremos uma grande final, esperemos isso. E para dizer também que estamos finalizando o vídeo por aqui, não tem mais o que dizer. Inglaterra e Itália é isso. Esperemos a final e você já sabe, se você gosta do futebol europeu em geral, próxima temporada tá vindo aí, vai ter muito conteúdo aqui pra você. Agradeço a sua audiência e tchau, curte, compartilha pros seus amigos, pros seus grupos de futebol. Se pode compartilhar link nos grupos, muito importante dizer pra você não ser banido pelos ADMs. Vou ficando por aqui, tchau. Compartilha porque coisa boa a gente espalha, hein? Isso aí é importante, compartilhar pra mãe, papagaio. Chega, tchau.